O que está quente queima, o que está liso escorrega, o que está em movimento colide e o que está no alto cai. Eu sou o professor Venâncio Cruz, este é o meu canal. Hoje vamos falar sobre NR35, trabalho em altura, perigos e riscos. O principal risco no trabalho em altura é a queda. O problema nem sempre é o cair, mas o impacto contra o solo. Quando se cai, o impacto é resultado do peso da pessoa mais gravidade, mais altura. Se uma trena cair de 15 metros de altura, o impacto terá o peso de um homem. Um martelo, o peso de uma bigorna. Uma furadeira, o peso de uma vaca. Uma marreta, o peso de um rinoceronte. Já imaginou o estrago que um impacto desse faz no corpo humano? Bom, nem pensar nisso, né? Alguma coisa tem que ser feito para evitar esses acidentes. Mas afinal, o que é trabalho em altura? Conforme a norma regulamentadora número 35, toda atividade executada acima de 2 metros de altura, com risco de queda, é um trabalho em altura. Vamos ver quem são os responsáveis em evitar os acidentes por queda no trabalho. A primeira responsabilidade é do empregador e do empregado. O empregador deve garantir a implementação da norma regulamentadora número 35, garantir a realização da análise de risco e a emissão da permissão de trabalho, garantir aos trabalhadores informações atualizadas, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas todas as medidas de proteção, garantir a suspensão dos trabalhos quando verificar situação ou condição não prevista, garantir que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Cabe aos empregados cumprir as regras para o trabalho em altura, colaborar com o empregador no cumprimento da norma regulamentadora número 35 e zelar pela sua segurança e da sua equipe de trabalho. E sobre as medidas preventivas. A principal medida preventiva é proibir o trabalho não autorizado. Ninguém deve subir para o trabalho sem o consentimento do empregador, sem ter uma permissão de trabalho ou sem um procedimento de trabalho. Sobre as medidas pessoais, a principal medida pessoal é a capacitação do trabalhador autorizado, do supervisor de trabalho em altura e da equipe de emergência. Considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária, conteúdo mínimo e reciclagem, conforme a NR35. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. As principais perguntas que temos que responder é: o que fazer? Quem fará? Quando faremos? E como faremos? Considera-se trabalhador autorizado para o trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa, do empregador. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco e somente executado quando todas as exigências forem satisfeitas. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra a queda sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Ou melhor, o ideal é que esse trabalho seja feito sem a necessidade de subir. Mas se não tem jeito, então utilize os dispositivos e tecnologias
de proteção contra a queda. E se acontecer uma emergência, o que nós devemos fazer? O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergência para o trabalho em altura. As ações de respostas a emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa e as equipes devem estar capacitadas a executar o resgate e prestar os primeiros socorros.